Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador serão cheios de grandes emoções. Isso porque Tonico descobrirá que Samuel é seu irmão. O homem, no entanto, passará a tramar contra o engenheiro, um plano tão maligno que até mesmo assustará os seus comparsas. Mas os dias de liberdade do malandro estarão contados. Isso pois Nélio encontrará uma prova que poderá colocar Tonico atrás das grades e finalmente salvar Dolores. Enquanto isso, Lota terá um grande segredo revelado. Após isso, a mulher ainda dará um grande chilique. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou estado você é e me diz se gostariam que Tonico fosse desmascarado por Nélio. Acham que o rapaz e Dolores conseguirão ficar juntos? Além disso, com quem você prefere que Dolores termine? Nélio ou Tonico? Ou nenhum dos dois? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Dos Tempos do Imperador serão repletos de grandes emoções e reviravoltas. Isso porque Tonico Rocha acabará descobrindo que Samuel é seu irmão. Tudo ocorreu após o malandro tentar falar com Solano Lopes. O plano do Crápula, no entanto, irá por água abaixo, e assim, cercado por soldados brasileiros, Solano amarrará Tonico e colocará fogo no cativeiro antes de fugir com o rabo entre as pernas. Samuel, porém, deixará as diferenças de lado e enfrentará as chamas para salvar o rival, que só lhe agradecerá ao ser obrigado pelo príncipe Augusto. Diante das exigências do príncipe, o deputado mau caráter então agradecerá a Samuel por ter lhe salvado contra sua própria vontade. Samuel, no entanto, retrucará e dirá que jamais deixaria ele falecer daquele jeito. Mas a boa ação de Samuel acabará acarretando em grandes problemas. Isso pois após agradecer Samuel, na sequência, os dois darão um aperto de mão e Tonico perceberá uma marca de nascença da família no antebraço do rapaz. Imediatamente, Tonico perguntará se é Samuel ao perceber que ele na realidade é Jorge. O político acredita que o irmão bastardo eliminou o coronel Ambrósio. No entanto, no momento, Tonico Rocha ficará atônito. O deputado então fingirá que não descobriu nada, porém Samuel perceberá que algo de estranho ocorreu. Logo, Tonico sairá de perto do engenheiro. Já sozinho, apenas com o seu comparsa Nino, o maldoso explodirá de raiva. Tonico então ameaçará Samuel, além de ficar incrédulo de que o rapaz seja quem ele tanto procurou a vida toda. Mas a reação escandalosa e maquiavélica de Tonico surpreenderá Nino. O homem ficará boquiaberto com tamanha revolta de seu chefe, que estará possesso de ódio. Agora que já sabe toda a verdade, Tonico passará a armar um plano contra Samuel para colocá-lo atrás das grades de uma vez por todas. Mas o que Tonico não poderá contar é que seus dias de liberdade estarão chegando ao fim também. Isso pois Nélio finalmente vai conseguir uma prova para fazer o malandro apodrecer atrás das grades. O advogado revelará a Dolores que terá encontrado um comprovante de pagamento que liga o deputado mau caráter a um espião na Embaixada do Brasil no Paraguai.
O filho de Lota e Batista já havia confiscado um bilhete de Horácio Aioli, sugerindo a aliança entre o mau caráter Tonico Rocha e Solano Lopes, o paraguaio que terá invadido o Brasil. Ele, no entanto, só se dará por satisfeito depois de revirar o escritório do político e encontrar um recibo. Não apenas um recibo, o recibo de um pagamento que Tonico fez ao funcionário da Embaixada do Paraguai. Ao encontrar o documento, Nélio ficará muito feliz e comemorará. Mas ele imediatamente levará um susto ao ouvir alguém bater na porta. Imediatamente, o assessor ficará desconfiado e perguntará quem é. Neste momento, para sua surpresa, quem chegará ao local será Lupita, que terá ido atrás de Nélio em busca de ajuda para convencer Batista de que ela nunca o traiu com o policial Borges. Em conversa com o advogado, Lupita jurará que não fez nada e que nunca traiu Batista, mas que sim, foi Borges que colocou alguma coisa em sua bebida e após isso acordou. E quando abriu os olhos, Batista estava lá, achando que ela tinha se deitado com o malandro Borges. Em seguida, Lupita afirmará com todas as letras que é completamente apaixonada pelo pai de Nélio. Em seguida, ela ainda indagará o jovem se ele sabe como é o amor. Após isto, ela ainda pedirá ajuda ao advogado. Ela ainda indagará Nélio se o rapaz acredita nela. Nélio então dirá que acredita sim. Ele afirmará a Lupita que a ajudará. Após isto, ele consolará a mulher e então ele correrá até Dolores para contar que tem uma carta na manga contra Tonico. Ao chegar na sua casa, eufórico, Nélio ficará muito feliz em encontrar Dolores sozinha, sem Zayla. Logo, o rapaz então revelará que tem uma notícia bombástica à mocinha. Com medo, Dolores então pedirá para que o amado diga logo, pois está ficando muito nervosa. Mas Nélio logo contará que encontrou a prova definitiva que colocará o deputado mau caráter no xadrez de uma vez por todas. Ao saber sobre o comprovante, imediatamente a irmã de Pilar pedirá para que Nélio fale com a imperatriz e mostre todas as provas, na esperança de colocar um ponto final em seu pior pesadelo. Porém, o filho de Batista pedirá para que a mocinha se acalme, pois irá preparar um processo e entregar tudo à justiça brasileira. O jovem, que é advogado, já terá armado todo um plano para colocar o seu chefe atrás das grades. Dolores então se emocionará e perguntará a Nélio quanto tempo Tonico pode ficar preso. Nélio então revelará que, como traidor da pátria, o homem pode pegar até 20 anos de prisão. Em seguida, o casal se beijará. Os dois ficarão muito aliviados por finalmente terem provas contra Tonico. Dolores então dirá que não sabia o que seria dela sem o seu amado. Em seguida, a mocinha agradecerá a Nélio novamente e os dois se beijarão mais uma vez, felizes por finalmente terem uma luz no fim do túnel. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Pilar fará uma grave descoberta. A médica constatará que uma doença chegou à cidade e alertará as autoridades sobre uma possível epidemia. No entanto, a noiva de Samuel acabará tendo uma surpresa desagradável, pois não só não acreditarão nela, como também retirarão o seu cargo de médica-chefe da enfermaria onde ela trabalha. A noiva de Samuel primeiramente recebeu uma paciente vinda de um navio da Paraíba com sintomas de diarreia, vômito e febre, e logo após o início da Guerra do Paraguai, pois assim não demorou muito para que outros pacientes com os mesmos sintomas aparecessem na Ordem Terceira.
Em seguida, a irmã de Dolores constatou que a doença chegou à capital do império e, assim, ela irá até a Junta Central de Higiene Pública para falar com a autoridade. No entanto, mesmo diante dos apelos a profissional às autoridades, eles não lhe darão ouvidos e logo irão dizer que não tem tempo para os faniquitos de Pilar sobre uma doençazinha qualquer. A médica, no entanto, tentará argumentar, mas acabará sendo silenciada pelos demais. Pilar então ficará indignada assim que os funcionários públicos pedirem a sua cabeça madre para colocar um aliado dentro da Ordem Terceira e assim afastar a primeira médica do Brasil. Em pânico com o que vem acontecendo, principalmente por ver a quantidade de pessoas que estão falecendo com o vírus, Pilar então enfrentará dificuldades para alertar a população do perigo, principalmente porque Lousada não estará disposto a ajudá-la. Sem saber o que fazer, então, a médica implorará pela ajuda de Tereza Cristina, que estará em choque com os fatos. No entanto, Luísa também terá ajudado bastante, mas tudo piorará quando a Condessa de Barral descobrir que também está infectada pela doença, mas Pilar ainda assim tentará acalmá-la. A profissional da saúde alertará que a doença é extremamente contagiosa, mas Tereza Cristina arriscará a própria vida para cuidar da Condessa de Barral. A imperatriz deixará as diferenças de lado como uma forma de agradecê-la por ter educado Isabel e Leopoldina. Os cuidados da imperatriz serão fundamentais para que Luísa consiga se recuperar aos poucos e, enfim, ter forças para agradecê-la pelo sacrifício. Mas Luísa não será a única infectada. Isso porque Pilar descobrirá que Batista, o pai de Nélio, contraiu o vírus. O pai de Nélio ficará muito doente e logo será examinado por Pilar. A médica então não demorará para constatar que o homem também foi infectado. Ao dar a notícia ao marido de Lota, a mulher dirá que sente muito, mas que todos os sintomas realmente são da doença, que tem se tornado uma epidemia pelo Rio de Janeiro. O homem, no entanto, ficará muito triste e imediatamente também se desesperará, com medo de partir desta para uma melhor. Pilar, ao perceber o estado do pai de Nélio, pedirá para que ele não fique assim, pois muitos pacientes se curam. Em seguida, a mulher complementará dizendo que irá dar todas as instruções necessárias para que cuidem dele em sua casa. Mas o pai de Nélio ainda terá outras surpresas desagradáveis. Isso porque Batista descobrirá que Bernardinho não é seu filho biológico. O homem descobrirá que Lupita não o traiu com a ajuda de Nélio. Após isto, ele terá uma terrível discussão com Lota. O homem dirá que, apesar de estar doente, ainda tem muito chão pela frente e que Deus o livre de desperdiçar o seu resto de sua vida ao lado de Lota, que só quer saber de um título idiota. Ele ainda dirá que foi muito tolo ao acreditar que tinha sido traído por Lupita. Mas neste momento, a mulher o interromperá. Ele ainda perguntará a ele quem disse que ele não é corno. Em seguida, ela apontará para Bernardinho e dirá que o jovem é a prova disto. A mulher contará que deitou e rolou com um escravo da fazenda de Pindamonhangaba e que não foi apenas uma vez, que era quase todos os dias. Ela então contará que o escravo é sim o pai de Bernardinho e que se as senzalas falassem, contariam muitos segredos. A mulher ainda revelará que partia para lá todas as noites, enquanto Batista dormia e roncava feito um porco de boca aberta. Ao descobrir toda a verdade, Bernardinho repreenderá sua mãe e ficará completamente sem chão.
O jovem então perguntará a Lota se é realmente filho de um escravo, e em seguida indagará mesmo se não é filho de Batista. O jovem exigirá que sua mãe diga que isto é mentira. O rapaz estará com lágrimas em seus olhos. No entanto, Lota não desmentirá. A mulher falará que isto é a realidade. Bernardinho, por sua vez, irá se revoltar com a sua mãe. Mas esta não será a única descoberta que Batista ainda fará. Isso porque Nélio ajudará seu pai a descobrir que Lota se aliou a Borges para afastar o marido de Lupita. A briga então ficará muito maior. Irritada por ter sido desmascarada, Lota expulsará Nélio de casa. Após isto, Bernardinho irá abandonar a megera e Batista reatará o seu romance com Lupita. Enquanto isso, Lota ficará completamente sozinha. Enquanto isso, do outro lado do país, Augusto receberá a notícia de que será pai. Ele estará na Guerra do Paraguai com Dom Pedro II quando Gastão chegará de surpresa. O rapaz então contará que recém chegou de sua lua de mel com Isabel, mas que fez questão de lutar junto com eles pelo Brasil no conflito. Ao ver Gastão, Augusto então brincará que pelo menos ali pensava que não iria encontrar o primo. Mas neste momento Gastão o surpreenderá. O rapaz dirá que imaginou que Augusto ficaria feliz com a sua chegada e principalmente em receber uma carta de Leopoldina que estava muito ansiosa que ele lesse. Augusto então ficará afoito com a notícia e imediatamente pegará a carta e se afastará de todos para ler. O jovem então começará a ler o bilhete, que dirá que Leopoldina está grávida. O rapaz então ficará muito feliz com a notícia de que será pai. Ele que estará na Guerra do Paraguai com Dom Pedro II, quando Gastão chegou de surpresa, contará então a todos que ele será pai. Dom Pedro imediatamente abraçará Augusto e os dois comemorarão mais esta grande notícia. Pedro se sentirá aliviado e por um momento os homens esquecerão da guerra. Augusto, no entanto, se esquecerá tanto que até mesmo irá querer voltar imediatamente para o Rio de Janeiro para que possa abraçar a sua mulher. Dom Pedro II, no entanto, lembrará que isto será impossível, já que o rapaz está no meio do conflito. Augusto então colocará os pés novamente no chão e perceberá também que isto é impossível. O jovem então olhará para baixo um tanto quanto tristonho e dirá que gostaria muito de ver Leopoldina e de podê-la abraçá-la e os dois comemorarem a gravidez. Dom Pedro II então garantirá ao rapaz que ele fará isso logo mais, assim que o conflito acabar. Dom Pedro ainda dirá que também está muito feliz por ser avô, mas que os dois não podem retornar neste momento tão complicado do país. Mas Gastão demonstrará certa inveja de Augusto ainda, que terá o filho com Leopoldina. Durante uma parada da comitiva da guerra para o almoço, Gastão estará ao lado de Dom Olu e ouvirá a conversa de Dom Pedro e Augusto. Eles falarão sobre o provável nome do bebê. O imperador estará se divertindo com as possibilidades dos nomes de seu neto. Ele dirá que se chamará Pedro Augusto, pois assim o seu nome virá primeiro e depois o de seu genro. Pedro ainda afirmará que será muito bom ter uma criança por perto de novo na Quinta da Boa Vista. Em seguida, Augusto perguntará e no caso de ser menina. Pois se for parecida com Leopoldina, será uma espoleta. O rapaz ainda pedirá para que o imperador prepare-se para responder 10 perguntas ao mesmo tempo. Augusto então brincará que já está treinado também para isso, pois é assim com a própria esposa. Mas ali próximo, Gastão escutará toda a conversa e permanecerá calado. Dom Olu perceberá e perguntará se algo está o aborrecendo.
O rapaz imediatamente pedirá desculpas ao rei da pequena África e dirá que estava pensando em Isabel. O rapaz então contará que a gravidez da irmã está sendo muito difícil para a futura imperatriz. Ele dirá que ela está muito feliz, pois as duas são muito unidas, mas que um filho era tudo o que Isabel queria, e que como se casaram antes e até agora eles não conseguiram, ainda estará muito complicado para a mocinha. Em seguida, ele indagará se é que eles terão um filho mesmo. Olu, ao ouvir isso, dirá para Gastão se manter calmo, porque ainda é muito cedo para eles se preocuparem com isso, afinal, os dois são muito novos. Mas Gastão não conseguirá esconder a aflição. Ele dirá que precisam dar ao Brasil um herdeiro e que, se caso isso não acontecer, será um grande peso para os dois. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Nos Tempos do Imperador? O que acharam da atitude de Tonico Rocha? Acham que ele conseguirá prejudicar Samuel? Ou o rapaz o colocará juntamente com Nélio na cadeia antes que ele faça alguma maldade? Vocês gostariam de ver Tonico atrás das grades? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.